Dando continuidade ao que nós estávamos dizendo na aula anterior, acho que é importante perguntar o que fazia Canudos crescer. Antes de mais nada, a coisa fundamental era a mensagem espiritual cristã do conselheiro. Essa mensagem é fundamentalmente uma mensagem de esperança. Esperança que se traduz em obras também. Uma esperança que se projeta na vida prática. Portanto, os adeptos do conselheiro trabalhavam nessa região, nessas terras das margens do rio Vaza Barris, criando lavouras de milho, de feijão, de mandioca, de macaxeira ou abóbora, criando gado caprino, cabras que forneciam carne e leite, bem como couro, o qual eles vendiam em Juazeiro, a maior cidade das proximidades de Canudos. Em função disso, dessa prosperidade de Canudos, e evidentemente do apego dos seus habitantes ao arraial e ao modo de vida que eles levavam no arraial, a historiografia brasileira dos anos 50, 70 criou o mito de que vigorava em Canudos um regime de comunismo primitivo. Um clássico da época, que hoje já se tornou completamente ultrapassado, é o livro Cangaceiros e Fanáticos, de Rui Facó, que pregava essa mensagem da sociedade comunista de Canudos. Não é verdade, até porque vigorava em Canudos uma economia de mercado. Agora, uma economia de mercado que era cristã e caritativa e que visava atender desde os homens mais importantes do arraial até os mais humildes que ali se encontravam. A comunidade de Canudos era 90% ou 95% autossuficiente em termos de produção. Eles produziam o que eles consumiam, mas não em sua totalidade. Eles precisavam negociar com a região. Eles precisavam negociar com as cidades da região para conseguir o que eles não produziam. Tá? E é justamente um problema comercial como esse que vai deflagrar o episódio que marcou o início do conflito entre o Arraial de Canudos e a República dos Estados Unidos do Brasil. Em agosto de 1896, o Arraial, ou representantes do Arraial, melhor dizendo, compraram um carregamento de madeira em Juazeiro para construir uma nova igreja em Canudos. Canudos teve duas igrejas, chamadas Igreja Velha e Igreja Nova, que era maior porque o público ia crescendo, os habitantes de Canudos iam aumentando em número. Pois bem, os representantes do Arraial pagaram pela madeira, mas não receberam, porque ela não foi entregue por quem deveria entregar. O conselheiro e os seus fiéis resolveram ir a Canudos buscar a madeira e saíram em procissão do Arraial rumo a Juazeiro, Juazeiro da Bahia, não Juazeiro do Norte, no Ceará, que é a terra do Padre Cícero. Pois bem, circulou a partir disso um boato de que os fanáticos religiosos de Canudos iriam invadir Juazeiro não para buscar a madeira que lhes era devida, mas para saquear a cidade. Esse boato chegou aos ouvidos das autoridades municipais, e aí vem uma daquelas coincidências interessantes da história. O juiz de direito da cidade de Juazeiro, chamado Dr. Arlindo Leone, era justamente o juiz de direito daquela cidade em que o Antônio Conselheiro havia arrancado os editais de cobranças de imposto há alguns anos atrás.
Então, o doutor Arlindo Leone já tinha uma certa birra com o conselheiro, né? E eles pedem reforços ao governo do Estado. O governo do Estado manda, então, o que se chamou a primeira expedição militar contra Canudos. Vêm 100 soldados da polícia baiana, sob o comando de um tenente, Tenente Pires Ferreira. Eles vêm para Juazeiro e se estacionam na cidade, prontos para reagir caso haja a invasão dos fanáticos. Só que os fanáticos não aparecem. O tenente tomou, então, a decisão de avançar contra Canudos para dar uma lição aos conselheiristas, vamos chamá-los assim, que é melhor do que chamá-los de fanáticos. Essa questão de fanatismo seria bastante discutível, né? A caminho a tropa do Pires Ferreira, estando na cidade de Uauá, foi cercada pelos homens de Canudos. E aí houve um conflito, houve uma escaramuça, uma batalha. Apesar do número maior, os sertanejos de Canudos acabaram sofrendo muitas baixas diante dos soldados que eram bem armados e bem treinados, e resolveram bater em retirada. Os soldados, que tinham tido 10 mortos e 16 feridos, voltaram para Juazeiro cantando vitória. Mas essa vitória era uma coisa relativa, porque, na verdade, eles conseguiram resistir ao ataque dos conselheiristas e não cumpriram o seu objetivo de invadir Canudos. Ora, isso não podia ficar assim. Isso, se ficasse assim, poderia ser considerado uma derrota para o governo do Estado e para a República dos Estados Unidos do Brasil, como se chamava à época. Foi providenciada, então, uma segunda expedição contra os homens de Canudos. Essa segunda expedição foi uma expedição mista, com tropas do governo federal, ou seja, do Exército, e com tropas da polícia, que são tropas estaduais. O comando dessas tropas ficou a cargo do major Febrônio de Brito, e essa expedição contava com cerca de 600 homens. Note que, né, já saltamos de um tenente para um major. Pois bem, esse grupo, além de tudo, contava também com canhões e metralhadoras, né? Quer dizer, dois canhões e 2 metralhadoras. Metralhadoras antigas, aquelas que você põe no chão, né? Não metralhadoras de mão. Nós estamos falando, né, do final do século XIX. Pois bem, as tropas do major Febrônio de Brito partiram em direção a Canudos em 25 de novembro de 1896. Antes, eles acreditavam que iriam dar uma surra nos canudenses, né? Conseguiram chegar até 12 quilômetros do Arraial de Canudos. Mas aí eles foram cercados e atacados pelos conselheiristas. Depois de alguns combates que se estenderam por um tempo razoável, exaustos, em 20 de janeiro de 1997, os homens do major Febrônio de Brito bateram em retirada. Então, a segunda expedição punitiva, né, contra o Arraial de Canudos também foi derrotada. As coisas, evidentemente, estão esquentando e vão engrossar ainda mais, como nós veremos no próximo vídeo. Por enquanto, eu paro por aqui. Obrigado pela atenção. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.